Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho aqui no Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento para essa sexta-feira, dia 12 de agosto. Terminei agora o jogo do Internacional com o Melgar, que foi eliminado o Inter nos pênaltis para a equipe peruana do Melgar, que vive uma excelente fase. O Inter deu um padrão de superioridade muito claro no primeiro tempo, mas não conseguiu manter uma superioridade justificada para estar a favor no segundo tempo, na minha opinião. Inclusive, criou muito pouco no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito forte, que daria para o Inter ter vencido. Eu estive a favor do Internacional em alguns momentos. E o segundo tempo ele não conseguiu se manter superior do jeito como estava no primeiro. Acho que foi muito mais um ajuste do técnico do Melgar do que propriamente só o fato da queda do Inter. Uh, o Gabriel foi expulso por volta dos 70 e alguma coisa, quase 80 minutos, né? O Internacional ficou com um homem a menos e acabou levando o jogo para os pênaltis. E o goleiro do Melgar pegou 3 cobranças do time do Inter. E o Inter acabou eliminado. Surpresa, tá? Fiquei bastante surpreso com essa eliminação do Internacional, que deu um padrão de superioridade, mas não venceu o jogo no tempo regulamentar. Daqui a pouco começa o jogo do Estudiantes com o CAP, que é o segundo jogo que eu pretendo fazer hoje. Bastante cansado, mas pretendo assistir pelo menos o primeiro tempo. Vamos comentar sobre essa sexta-feira, que marca aí o retorno das competições europeias depois de vamos dizer assim, de alguma pausa para as Copas, né? Falar rapidinho sobre os mercados que eu pretendo trabalhar ou observar oportunidades a favor de gols. Os dois jogos da Bundesliga 2, o Nuremberg contra o Heidenheim e o Kaiserslautern contra o Paderborn. Tá? Resumo rápido sobre essas partidas aqui. O Nuremberg ele tem, na verdade, essas duas equipes têm uma peculiaridade, né? O Nuremberg e o Heidenheim. Toda vez que eles se enfrentam, o time mandante, toda vez não, vai. Vou colocar aqui que 80% das vezes que os dois times se enfrentam, um time mandante acaba tendo vantagem e geralmente é uma vantagem por 2 gols, tá? Então, tanto o Heidenheim quando joga em casa, costuma vencer por 2 gols, quanto o Nuremberg quando joga em casa, costuma vencer por 2 gols. Óbvio que isso aí é somente números. A gente precisa ver isso dentro de campo. Se for por 2 gols, ótimo, que dê oportunidade para a gente trabalhar o mercado de gols. Salientar aqui que o Heidenheim tem uma defesa muito sólida. O primeiro gol e o único gol que eles tomaram foi contra o Hamburgo, agora no último jogo, um clássico, onde o Heidenheim acabou saindo atrás do placar e não conseguiu buscar um empate, mas segue ali com uma defesa muito sólida. O Nuremberg me parece que vai continuar fazendo uma temporada muito abaixo da média, né? Muito sobe e desce, né? Não necessariamente para brigar para cair, mas também acho muito difícil que brigue para subir, pelo menos se continuar do jeito que eu vi nas primeiras partidas. O Kaiserslautern me mostrou uma força muito grande, tá? O Kaiserslautern, para quem não sabe, é um time muito grande na Alemanha, inclusive tem um estádio maravilhoso. Joga contra o Paderborn, que tem um ataque muito forte. Então, o Paderborn que virou o último jogo, onde estava perdendo dentro de casa, conseguiu a virada. É um time forte fora de casa, tá? Costuma, pelo menos na temporada passada, fez a maioria dos seus pontos fora de casa, então é um time muito forte. Mas o Kaiserslautern vem 100% com 100% de aproveitamento em casa e também deve ser respeitado, tá? O jogo, as cotações aqui 2,15 para o Nuremberg e aqui o Kaiserslautern com uma odd de 2,55. Eu não trabalho match odds de maneira convencional na Bundes 2, então essas cotações aqui para mim elas passam somente como informativo, tá? A bola aérea do Kaiserslautern tem me chamado alguma atenção e a bola aérea do Heidenheim provavelmente pode ser um fator decisivo aqui, tá? Em relação aos favoritos de hoje, não tem muito interesse aqui para o meu lado nos jogos do favorito, tá? O Rosenborg pega o Sandefjord fora de casa com uma odd de 1,66, tá? Não tenho tanta expectativa para esse jogo. Vamos lá, ó. O Rosenborg fora de casa como visitante
Em 9 jogos ele venceu apenas 2, 13 gols marcados e 13 gols sofridos. Me passa uma impressão, mesmo que seja um time superior de camisa, um time melhor, me passa uma impressão de um time ainda desconexo, não tão ligado na competição fora de casa e que não passe tanta superioridade. Eu nem vou abrir o PDF de apoio aqui, porque já vou excluir esse jogo da minha oportunidade de trabalho. Acredito que o Rosenborg não esteja passando tanta confiança assim fora de casa. Mas por motivo de curiosidade, vamos dar uma olhada aqui como é que está o Rosenborg fora de casa para a gente tirar essa dúvida, tá? 2 vitórias em 9 jogos, como a gente já viu. Jogos sem sofrer gol apenas 22%, ou seja, é um time que está sendo vazado, tá? O Sandefjord não é um time bom dentro de casa, é um time que tem apenas uma vitória, mas uma coisa me chama a atenção: 71% das vezes que o time jogou em casa ele saiu na frente, tá? Isso indica, óbvio, uma força, né, inicial muito grande. O time não falhou em marcar em nenhum jogo, mas só venceu um, ou seja, sempre, na maioria das vezes que sai na frente, ele acaba tomando um empate ou a virada, tá? O Rosenborg tem cedido bastante oportunidade para os adversários e tem tomado bastante gol, como dá para ver. No primeiro tempo acaba fazendo uma campanha até melhor do que o seu adversário, vence 44%, mas também perde 44%. É o famoso 8-80, né? Ou joga muito bem ou joga muito mal, empata muito pouco. Já o time do Sandefjord vence em torno de 20, 29, 30% e perde 43%, ou seja, os dois times têm uma média de derrota muito próximo de 50% no primeiro tempo. Isso não passa nenhum tipo de confiança, tá? Já no segundo tempo, de novo, nada de muito claro aqui. Os dois times continuam perdendo próximo de 50%. Então, para mim, é um jogo, pelo menos em estatística, com pouco controle aqui para o trade, tá? Por isso eu já vou desconsiderar trabalhar essa partida aqui do Rosenborg. Outra partida de um time que a gente conhece é o Bodo Glimt, que fora de casa faz uma campanha um pouco melhor do que o Rosenborg aqui na outra competição. 5 vitórias em 8 jogos, 11 gols sofridos, também é um número alto, tá? E 15 gols marcados. O Sarpsborg tem 3 vitórias em 9 jogos, com 13 gols feitos e 13 gols sofridos. Vamos dar uma olhada aqui também no PDF. Bodo, tá aqui, ó. O Bodo tem um número de vitórias bem maior, sai mais na frente, falhou pouco em marcar, tem sofrido gol com constância. Os dois times têm uma criação interessante de chance, mas o Bodo Glimt tem um aproveitamento melhor, inclusive até um pouquinho acima da média. O primeiro tempo do Bodo Glimt não passa tanta confiança, como a gente consegue ver. É um time que vence quase 40%, mas perde 25%. Toma uma quantidade de gols considerável, assim como o seu adversário. E o segundo tempo também do Bodo Glimt não me parece nada de muito especial, tá? Nada de muito interessante também nas bolas aéreas. Então é mais uma partida aqui que eu não tenho com muita expectativa. Não que eu não possa fazer e buscar algo no ao vivo, mas vir com viés, não. O Trabzonspor, aí já é diferente, um time que eu acompanhei no jogo de estreia, que foi fora de casa contra o time do Istanbulspor, inclusive peguei o primeiro gol e o segundo gol também, os dois gols foram de escanteio, tá? E isso é uma coisa que a gente pode anotar. O Trabzonspor é o atual campeão da competição e tem uma bola aérea muito forte, tá? Venho com esse jogo, para esse jogo, com uma expectativa de tentar buscar alguma coisa contra o time do Hatayspor. Os últimos jogos que o Trabzonspor fez em casa, venceu 2-0 o Hatayspor e 1-1 foi o resultado dos dois jogos da época passada, tá? Onde o Trabzonspor pegou o acho que é assim que fala, né? Hatayspor dentro de casa. Então já vou marcar aqui, não temos muitas estatísticas, acabou de começar a Liga Turca. O Lei, a pior equipe em campo, para mim é uma opção aqui, tá? E por último, Bahia e Ituano. O Bahia vem fazendo uma boa campanha dentro de casa, mas o Ituano é um adversário muito chato, tá? Vou mostrar para vocês por quê. A classificação do Bahia aqui é terceiro colocado, com 8 vitórias em 12 jogos, só tem 5 gols sofridos o Bahia.
o Ituano, como visitante, tem 3 vitórias apenas em 12 jogos. Mas, coincidentemente, o Ituano vem vivendo um bom momento. O Ituano está invicto aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partidas invictas, 3 vitórias, 3 empates. E pegou aqui adversários complicados, tá? Venceu o Sport por goleada no último jogo, tinha empatado com o Vasco fora de casa, venceu a Chapecoense, então não são adversários tão fáceis assim que o Ituano tem conseguido tirar ponto e até vencer. Mas o Bahia dentro de casa nos últimos jogos espantou um pouco daquela fase ruim, vem de 2 vitórias seguidas contra CSA e Náutico. Tá? 1,67 porque eu vi do Bahia ao longo da competição não me agrada também, então trabalhar a favor do Bahia seria para mim aqui fora de cogitação. Mas uma possibilidade de trabalhar contra o Ituano. Vamos ver se eu encontro aqui alguma coisa de interessante assim para o lado do Bahia, para a gente ter essa confiança. 64% das vezes que o Bahia jogou em casa ele saiu na frente, mais 67% das vezes que o Ituano jogou fora ele saiu na frente. Ou seja, temos duas equipes aqui que têm essa incidência. Tá? O Bahia tem uma defesa muito superior à do time do Ituano, isso dá um pouco de confiança. Né? O Ituano é um time bom de ambas marcam porque ele sofre muito e acaba marcando gol com frequência. O Bahia também tem mais criação e mais aproveitamento, né? Dá para dizer assim, na parte ofensiva, e é um time que deveria estar tomando mais gols, mas acaba tendo do seu lado a falta de qualidade do ataque adversário. O Ituano faz um primeiro tempo melhor fora de casa do que o Bahia em casa, dá para ver aqui. Inclusive o Ituano perde menos, marca mais gols e sofre quase a mesma quantidade. É isso aqui que me causa um receio, tá? Um bom jogo do Ituano defensivo, sólido, por mais que seja um time que sofre bastante gol no segundo tempo, eu já vou mostrar isso para vocês, mas o primeiro tempo aqui pode ser um problema para o time do Bahia se o Bahia não começar muito ligado, tá? Então, bastante cuidado aqui se você for trabalhar esse jogo. O segundo tempo aí inverte o papel. O Bahia passa a ser um time mais confiável ofensivamente, continua mantendo uma boa organização defensiva, vence bem mais jogos e o time do Ituano passa a ter um problema grande aqui. O time só vence 8%, toma 12 gols, marca apenas 6 e perdeu 50% dos segundos tempos. O Ituano é um time muito forte, um dos mais fortes de escanteio de bola aérea da competição. Vale a pena você ficar de olho nisso. E o Bahia tem sofrido com esses gols de cabeça, viu? Então faz uma anotação aí que pode ser interessante, dependendo de como você está abordando o jogo, que o Ituano pode te causar problema aqui na parte aérea, tá bom? Opa, tá aqui, ó. Tava nas telas do Stream Factory, que ainda não começou o jogo do CAP. Bom, passamos os favoritos então. Não tirei muita coisa de proveito, talvez ficar de olho no Trabzonspor aqui com um pouco mais de viés, mas o Bahia com o Ituano, se for fazer alguma coisa, seria voltado para as bolas aéreas. Vamos matar aqui os jogos das equipes parelhas agora. Temos inicialmente aqui às 15h30, talvez o jogo de maior relevância em liquidez do dia, que é o Freiburg contra o Dortmund. Tá? Para você que utiliza muito aí a ideia de peso de camisa, muito cuidado. Tá? O time do Freiburg é um time excelente. O time goleou o Augsburg na estreia do campeonato por 4-0. Já é o vice-líder da competição, é claro que está começando agora. O Dortmund também venceu, por mais que tenha vencido apenas por 1-0. O adversário que o Dortmund venceu foi o Leverkusen, que apesar também de não ter começado o ano muito bem, sendo eliminado logo na primeira fase da Copa da Alemanha pelo Elversberg, o time do Leverkusen é muito bom, muito bem organizado, e o Dortmund ter vencido sem tomar gol precisa ser considerado ali, talvez e até analisado com um copo meio cheio e não meio vazio, tá? Porque antigamente o Dortmund vacilava muito e tomava muito gol contra essas equipes. Não encheu os olhos da forma que jogou, mas defensivamente pelo menos não sofreu gol. Para mim, jogo muito difícil para o Dortmund. Eu até colocaria o favoritismo aqui para o lado do Freiburg. Né? Os últimos 2 jogos dessas equipes onde o Freiburg jogou em casa, o Freiburg venceu as 2 partidas. Tá? O Dortmund teve algumas perdas, está
meio que se organizando novamente, e o Freiburg é muito sólido. A grande arma do Freiburg é a bola aérea. Ano passado, se eu não me engano, o Freiburg foi um dos times que mais marcou de escanteio e bola aérea na Europa. Tá? Então, muito cuidado, porque isso provavelmente vai levar perigo para o lado do Dortmund. O Freiburg também tem batedores direto na bola, tá em faltas perigosas ali na entrada da área. Enfim, é um time muito sólido, muito organizado, que inaugurou seu estádio há alguns anos. A torcida faz muita força, então esse jogo para mim ele é 100% para match odds e 100% para não ter nenhum viés para o lado do Dortmund. Tá? Não venham vocês aqui muito confiáveis sem assistir o jogo. O Dortmund pode vencer, pode jogar bem e espero que dê leitura para a gente trabalhar, mas a minha expectativa aqui é de um jogo bem duro, bem difícil para o time do Dortmund. Não me surpreenderia se ele não vencesse esse jogo. Tá? Como a gente tem um jogo apenas da Bundesliga, eu não vou usar estatística nenhuma aqui, vamos ficar apenas com a leitura, tá? Só para mostrar para vocês os últimos dois jogos entre essas equipes, para vocês verem. O Dortmund venceu dentro de casa por 5-1. Aqui era um jogo no final da temporada, dá para dizer assim, né? De 2022. E aqui os dois jogos onde o Freiburg jogou dentro de casa, 2-1 e 2-1, repeteco de placar. Tá? O que mais que nós temos de equipe parelha aqui? O Dundalk, simplesmente para mostrar para vocês que eu não vou fazer esse jogo contra o Bohemians. Ele é jogo parelho, jogo difícil, tá? O time do Dundalk é muito bom dentro de casa, inclusive é o líder da competição, mas como visitante não faz uma campanha decente, apenas 2 vitórias em 12 jogos. Também é um jogo que eu trago aqui o Dundalk para informar vocês que, por mais que eu goste muito, fora de casa não é uma equipe que eu tenho trago para trabalhar. Tá? Outro jogo do irlandês é o Derry City contra o Shamrock Rovers, que se classificou, se eu não me engano, para a Conference League no último jogo de mata-mata. Ainda é o líder da competição, mas fora de casa vai pegar o Derry City, que é um time muito bom, é o terceiro colocado. Dentro de casa, o Derry tem 4 vitórias em 11 jogos, só teve 2 derrotas. E o time do Shamrock tem 6 vitórias em 12 jogos. Tá? Para mim, jogo parelho, jogo difícil, sem nenhum tipo de viés também para o lado do Shamrock. Então, muito cuidado aqui se você for fazer alguma coisa. Deixa eu só ver se a gente tem alguma coisa produtiva aqui para o lado do Shamrock Rovers e contra o Derry. Vamos colocar aqui no PDF de apoio. 58% das vezes o Shamrock sai na frente, mas aqui o Derry também. O Derry City falha menos em marcar quando joga em casa comparado com o Shamrock. As duas equipes criam bastante, inclusive o Derry City tem uma média de 2,10 gols criados por jogo e uma defesa muito sólida, de uma média ali de 1 gol por jogo, tá? É muito forte aqui o time do Derry dentro de casa. Os dois times fazem bons primeiros tempos, bons ataques, defesas sólidas, tá? Pouca derrota, bastante vitória. E o segundo tempo, 2 quedas acentuadas aqui dos dois lados. Então, como eu imaginei, um jogo difícil se for fazer leitura 100%, tá? Outra coisa interessante, os dois times são bons na bola aérea, mas o Shamrock tem tido dificuldade defensiva. Tá? E outra coisa, só para confirmar, as duas equipes finalizam muito bem e fazem muitos gols aqui de fora da área. Tá? E é isso. Acho que desse jogo aqui era isso que eu queria falar. O que mais que nós temos? A estreia da La Liga. O Sassuolo pega o Sevilha. Tá? A La Liga no ano passado não foi uma competição onde eu fiz todos os jogos, como eu faço às vezes na Alemanha, na Itália. A La Liga ela foi selecionada, eu acabei fazendo mais o Real Madrid e o Atlético de Madrid, né? O Real com a sua peculiaridade de ser um time mais reativo, o Atlético de Madrid me dando às vezes a oportunidade de um time que pressiona mais alto, né? Que consegue fazer os seus gols logo de início. E agora a gente tem o Sevilha contra o Osasuna, o mercado dando uma odd de jogo parelho, podemos ter aqui a oportunidade de match odds. Ainda assim, a La Liga para mim continua sendo uma competição que eu seleciono poucos times. Tá? É engraçado. Eu estava conversando hoje com o Gabigol na live que eu fiz, inclusive a live ficou muito legal, a gente falou sobre a Série A italiana e tem um link lá no meu Telegram. Meu Telegram está aqui embaixo na descrição do vídeo.
gente ficou 2 horas conversando sobre a Série A, do que esperar, contratação e tudo mais. E a gente havia comentado também sobre a La Liga, como a La Liga era uma competição glamourosa quando a gente começou a trabalhar, e ela foi sendo deixada um pouco de lado por algumas pessoas, inclusive eu, tá? Então eu fui me criando e fui validando meus métodos em outras competições, mas esse era um jogo, por exemplo, há 6 anos, 7 anos atrás, que eu adoraria fazer. Jogo de match odds, de correção, né, sem aquela correria toda, como a gente vê às vezes na Alemanha. Então, para você que está começando a La Liga, na minha opinião, para match odds, é um local muito bom para você validar os seus métodos, tá? Se eu for fazer algo aqui, coisa que eu não acredito, seria 100% também para match odds, para leitura. E acreditando num Sevilha possível de surpreender o Sassuolo aqui, né? É claro que a gente sabe da força da torcida do Sassuolo para quem não conhece. Famalicão e Braga, também temos aqui o Braga. Deixa eu ver se já tem classificação aqui no radar esportivo. Já tem, o Braga começou com um empate contra o Sport, inclusive foi um jogaço. Né? Acho que foi 2-2 esse jogo. Ou foi, não, foi 3-3. Braga fez um excelente. O Braga, depois de Porto, Benfica e Sporting, é o time que eu tenho não só mais carinho, né, mas mais apreço para trabalho. É um time que costuma me dar muita leitura interessante. E essa odd do Braga aqui tão alta de 2,20 me parece boa para trabalhar alguma coisa aqui numa correção de preço, principalmente já trazendo um pequeno viezinho ali contra o Famalicão. Vamos ver se o Famalicão essa temporada vai conseguir surpreender os grandes. E aqui para finalizar os dois jogos da Série B nas equipes parelhas, o Vila Nova pega o Londrina, Vila Nova que tem aqui a lanterna da competição na mão. 2 vitórias em 23 jogos. Como mandante, o Vila Nova tem 2 vitórias em 12 jogos. Tá? Só venceu dentro de casa. E o time do Londrina é um bom visitante, com 4 vitórias em 11 jogos. Os últimos jogos do Vila, o time vem invicto a 5 partidas e dentro de casa foi uma derrota apenas nos últimos 5 jogos, mas também uma vitória. Né? Copo meio cheio, copo meio vazio, tendência até de um jogo mais under. O Londrina vem de 2 vitórias fora de casa contra o Novo Horizontino e Náutico, adversários difíceis, tá? Perdeu para o Grêmio e para o Sport, também adversários difíceis, então não dá para dizer que o Londrina está fazendo uma fase ruim. Mas no último jogo, o Londrina perdeu de virada para o Cruzeiro. Cara, essa virada do Cruzeiro foi espetacular. No finalzinho, né, o pessoal do Londrina ficou chateadaço aqui. Vamos ver se a gente tem algo aqui no nosso PDF sobre o Vila. Vila Nova está aqui em cima. 2 vitórias, como a gente já viu. Não é um time que sai na frente com frequência. Também não é o Londrina. Os dois times têm dificuldade ofensiva. Nada de novo na terra da Série B. O time do Vila Nova cria mais oportunidades de gols, mas tem o mesmo aproveitamento do Londrina, então não adianta nada. O Vila Nova tem uma criação bem superior se não consegue aproveitar. Né? Já a defesa do Vila Nova tem se safado aqui de tomar um pouco mais de gol. Tanto Londrina quanto Vila Nova têm dificuldade no primeiro tempo, mas vamos ser sinceros, o Londrina perde 60% das primeiras etapas. Realmente é um problemão aqui para o lado do Londrina. Já o time do Vila Nova, apesar de não vencer tanto, perde pouco. Né? Então dá para ver uma leve, eu não vou nem falar superioridade do Vila Nova, dá para falar de uma inferioridade do Londrina quando costuma jogar fora de casa. Tá? O Vila fora de casa no segundo tempo, dentro de casa no segundo tempo, mantém mais ou menos a mesma estatística do primeiro tempo. Já o Londrina melhora levemente aqui na parte de vitória e melhora consideravelmente na parte de derrota. Mesmo assim, é um jogo extremamente complicado, um jogo bonito para ficar de fora, pelo menos para mim, tá? Me parece bem cascudo. A Londrina tem um pouquinho mais de gols aqui de fora da área, de cabeça, mas nada de muito assim interessante. O Vila Nova não chama esse jogo para um over, mas o Londrina já espeta ali uma possível esperança para se trabalhar alguma coisa a favor de gols. Não que seja minha praia, tá? Na Série B. E para fechar, o Brusque com a Ponte Preta, o Brusque com uma odd de 2,05, né? A odd talvez mais baixa depois do Bahia aí nesse
nessa noite de sexta-feira na Série B. O Brusque na 14ª colocação, dentro de casa tem 4 vitórias em 11 jogos, defesa mais sólida, e a Ponte Preta tem apenas 2 vitórias fora de casa. Os últimos jogos do Brusque, dentro de casa, empatou com o Sampaio, com o Cruzeiro, com o Grêmio. Dá para dizer que Cruzeiro e Grêmio foram adversários fortes, o Sampaio fora de casa é ruim. E a Ponte Preta, fora de casa, empatou com o CRB, perdeu para o Grêmio, aqui resultado normal. Empatou com o Criciúma, venceu o CSA, empatou com o Vila Nova. Os últimos jogos gerais vêm de uma vitória sobre o Vasco. E o Brusque, no geral, vem de uma derrota contra o CSA. Será que a saúde do Brusque não está muito baixa, não? A Ponte é chata, hein? A Ponte é chata. Vamos ver aqui o que a gente tem de informação da Ponte Preta. Tá aqui, ó. Os dois times vencem pouco. O Brusque sai um pouquinho mais na frente do placar. Dois times com dificuldades ofensivas. De novo, nada de novo na Série B. O Brusque tem uma criação de oportunidade leve, praticamente a mesma coisa. Né? Já a Ponte cede mais oportunidade aos adversários e tem tomado mais gols com isso, né? E era também para o time do Brusque, era para ter tomado pelo menos mais de 10 gols, mas a qualidade ofensiva do adversário é complicada. A Ponte perde um pouco mais fora de casa no primeiro tempo, 42%. Os dois times vencem quase a mesma coisa. A Ponte marca mais gols fora de casa no primeiro tempo, mas também sofre bem mais. No segundo tempo, não dá para dizer que teve uma melhora do Brusque, continua quase a mesma coisa, só mudou ali a quantidade de empate e vitória. Já o time da Ponte passa a vencer menos e passa a perder levemente aqui um pouquinho menos. Mantém quase que o mesmo número de gols tomados e faz menos gols. E nos gols de escanteio, a Ponte Preta talvez tenha aqui a sua arma, né, contra um Brusque que não toma tantos gols assim de cabeça. De novo, não me parece ser um jogo para gols. Seria bastante atípico termos mais de 2 gols, mas a Ponte pelo menos chama esse jogo um pouquinho mais aqui para um over 1,5. Vamos ver. Sinceramente, sexta-feira é complicado a gente buscar oportunidade de gol na Série B. Não é muito a minha praia, tá? Não sei vocês. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que é isso. Né? Dos jogos que eu separei, vou ficar de olho nesse Trabzonspor. Tomara que me dê alguma leitura aqui dentro de casa. Mas uma sexta-feira mais tranquila. O Braga também vem com essa expectativa de buscar algo contra o Famalicão no Match Odds. E por último aqui, ó, que eu esqueci de marcar ou não esqueci. Esqueci sim. Aqui, ó. O Freiburg contra o Dortmund na correção de preço sem viés a favor do Dortmund, viu? Muito cuidado com esse time do Freiburg. Beleza, meus amigos? No Inventa Moda faz o simples, a gente se vê nesse sábado. Se quiser me acompanhar no Telegram, o link está aqui embaixo. Não esquece de participar do sorteio da Betfair aí embaixo também. Uma excelente noite para vocês que ficam e uma excelente sexta-feira. Um abraço.